Esse primeiro espaço tem como título Ares Tóxicos e Saúde Humana. E nós vamos receber a professora Thais Mauad, professora da USP, professora e pesquisadora que trabalha com essa temática. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença da professora, agradecer também por ter aceitado participar desse espaço com a gente e convido a professora Thais para falar com a gente agora. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite de vocês. É um prazer estar aqui falando disso. Essa iniciativa é super louvável. Então, eu trouxe... Hoje vocês me pediram para falar sobre o impacto das mudanças climáticas nas doenças respiratórias. Eu fiz uma aula com algumas imagens e eu vou agora compartilhar com vocês, tá? Vou compartilhar a tela. Era só um minutinho. Share screen. Aqui está dizendo que eu não estou autorizada a share screen. Tente novamente. Vamos lá. Agora sim. Agora foi. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Não é essa. Estão vendo? Sim, perfeitamente. Estão vendo, né? Então, vamos começar. Então, a gente hoje vai falar do impacto que as mudanças têm, das mudanças climáticas têm nas doenças respiratórias. Então, eu queria começar dizendo que a gente acha que os impactos vão ser muitos, né? A gente já tem algumas evidências disso que esteja acontecendo, e muita coisa a gente ainda não sabe, né? Como é que vai ser? Eu vou explicar coisas que vão acontecer que a gente não sabe prever ainda, né? Como, por exemplo, o que está acontecendo agora no Covid, na saúde, né? Muita coisa a gente ainda tem dificuldade de entender o que está acontecendo, as mudanças são muito rápidas, e eu imagino que quando a coisa da mudança climática estiver pegando fogo mesmo, vão acontecer coisas que a gente vai ter que se adaptar, né? E por isso é importante a gente estar preparado, é importante a gente já ter pensado no assunto para ter algum tipo de grau de preparo para o que vai acontecer. Então, né, só relembrando, eu imagino que isso é um curso, essa altura do campeonato vocês já sabem, a emissão de gases do efeito estufa causam as várias facetas das mudanças climáticas, e isso vai, assim como em outras áreas da saúde, isso vai ter efeitos importantes, adversos na saúde. Então, a gente vai ver que isso afeta as respostas alérgicas, isso afeta as infecções respiratórias, isso vai ver que afeta as doenças de quem já tem doença respiratória, tende a ficar pior, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, vamos falar dessa duplinha que anda junta, né? Que é a poluição do ar e as mudanças climáticas. A gente já vive, principalmente quem mora em grandes cidades, como eu, já vive um impacto tremendo da poluição do ar, né? Que são causadores também, né? Dos gases de efeito estufa, elas andam juntas. Então, só para lembrar vocês, bem, assim, de uma maneira bem superficial, se quem não estiver entendendo depois quiser fazer pergunta, tá? Vai anotando, o que eu falei tá difícil de entender, eu vou tentar falar de um jeito mais simples possível, mas se tiver alguma dúvida, depois vocês falam. Então, a gente já tem, principalmente quem vive em ambiente urbano, uma série de poluentes, né, que na maioria das vezes são emitidos pelos carros, né, são poluentes veiculares nas grandes cidades, que a gente, por exemplo, o material particulado, os gases nitrosos, né, que tudo isso vão sofrer impacto das mudanças climáticas. Vou explicar o que vai acontecer, o que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, a gente tem esses diversos tipos de poluentes que, com a luz do sol e com a temperatura, eles podem se transformar em poluentes secundários, como é o caso do ozônio. Então, o ozônio ele depende de temperatura e luz para
para acontecer, para ele ser formado. Então, aí já tem uma dica de o que vai acontecer com o ozônio, né? Os poluentes particulado, que é uma coisa importante para a saúde, né? Eles são formados pelas emissões de combustível fóssil, né? Então, também vamos tentar entender como é que isso vai ficar. E a gente vai ter diferença de vento, temperatura, etc., que vão poder influir o que vai acontecer com esses poluentes. Então, para quem não conhece isso, a gente tem vou falar de dois componentes principais da poluição, que é o material particulado, que é o derivado da queima de combustível fóssil. Ele tem dois tamanhos principais que a gente estuda, né? O particulado fino, que é o menor que 2,5 micrômetros de diâmetro, ele é o mais associado com efeitos adversos à saúde, não só respiratória, mas também respiratória. Então, ele é um dos mais estudados, né? Quem estuda poluição estuda muito material particulado. E nas cidades ele é emitido principalmente pela emissão veicular, pela queima incompleta do combustível. Ele é uma mistura é um componente de carbono grudado em volta dele, uma série de substâncias tóxicas, como metais pesados, componentes policíclico aromáticos, né, componentes orgânicos. Essa composição ela é muito adversa à saúde. Nas cidades, aqui em São Paulo, né, onde a gente tem dados, 80% a 90% da emissão de poluição é veicular, pelo grande número de carros, mas o material particulado ele também pode ser emitido em vulcões, em tempestades de areias, em grandes queimadas. Então, aí a gente vai dando uma dica do que pode acontecer com a gente na situação de emergência climática. O ozônio é outro poluente importante, ele é um poluente secundário. Então, quando os carros emitem os componentes de nitrogênio, os componentes orgânicos, isso na presença de sol e luz, isso sofre uma reação fotoquímica que vira ozônio, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, típico nos parques de São Paulo, onde tem muita luz e não tem muito carro, que esse NOx que é emitido pelos carros, nos parques ele se transforma em ozônio. Por isso que aqui em São Paulo, no inverno, eles falam não corra na rua depois das 10 horas da manhã, não faça exercício físico, né? Você já deve ter escutado isso. É por conta do ozônio, né? Pela formação de ozônio, que aumenta muito quando se tem temperatura e luz. Então, de novo, já vamos imaginar o que vai acontecer com as mudanças climáticas, né? E ele é muito irritante das vias aéreas, das mucosas, né? Então, aqui em São Paulo, no inverno, as pessoas ficam com conjuntivite, ficam com, né, as rinites, tem muito a ver com essa questão do ozônio aumentado. Então, o que vai acontecer com as mudanças climáticas? Então, a gente vai o que vai acontecer com o material particulado? A gente não sabe, né? Eles já expliquei que eles são uma causa importante de doenças e afetam principalmente as crianças, os idosos e as crianças os vulneráveis, que a gente chama. O que vai acontecer com as mudanças climáticas? A gente não sabe direito, a literatura ainda não tem isso muito bem claro. Se a gente continuar usando combustível fóssil, então a ideia é que isso vá aumentando, né? Então, a ideia é que, por exemplo, num dia que você esteja muito quente, as usinas termoelétricas vão funcionar mais. Então, você vai ter mais emissão de particulato, né? De emissão de combustível fóssil. Será que as tempestades de areia e vento que a gente vai ter mais, né? Já tem uma, né? A gente está experienciando uma aí agora no mundo, vindo da África para o Caribe. Essas tempestades vão tender a ser mais frequentes e a gente vai ter, então, mais PM na atmosfera. Será que vai ter menos chuva, né? Em lugares mais desertos vai ter menos chuva? Será que isso vai fazer o decaimento, diminuir o decaimento? Quer dizer, agora que chuva, esse particulado vai para o solo, né? Então, o que vai acontecer? Então, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que se a gente manter o nível de PM que a gente tem com a temperatura alta, isso é bastante deletério para a saúde. Então, essa interação de PM elevado
com temperatura alta é bem deletério, assim, tem estudos mostrando aumento de mortalidade quando isso acontece, provavelmente em causa cardiovascular. É o tal do traffic stress, né, que é o que a gente sente quando você está dentro do tráfego, aumento de temperatura e aumento de poluição. E o ozônio? Né? O ozônio, já falei, ele é super irritante das mucosas. Então, pacientes asmáticos, ele é um conhecido desencadeador de crises asmáticas. Vários estudos epidemiológicos já mostraram que ele aumenta ele é doença associado com mortalidade por doença respiratória, está associado com piora de asma. Em crianças pequenas, altos níveis de NO2 está associado com perda de crescimento pulmonar. Então, assim, ele tem um papel inegável, assim, muito agudo nas doenças respiratórias. E todos os artigos indicam mesmo um aumento da concentração de ozônio por aumento da temperatura, por aquilo que eu falei para vocês, né? Ele precisa de luz e temperatura para essa reação fotoquímica acontecer e aumentar o ozônio. Né? Então, vários estudos já estão modelando o que vai acontecer com o aumento de ozônio em relação à saúde, se continuar aumentando com a temperatura. Em alguns países, eles relatam até aumento de 5% da mortalidade. Eu acabei de ler um artigo bem interessante em relação ao Covid, né? Enquanto que, então, são coisas imprevisíveis, como eu falei, é tudo muito imprevisível nisso. A gente ainda tem que estar preparado, mas tem que saber que vão ter coisas que a gente vai ficar surpreso. Agora, com o Covid, mediram na Itália o ozônio e eles viram que o ozônio aumentou. Enquanto o particulado tem diminuído, o ozônio tem aumentado, porque os carros, esse NO2 que está circulando, os carros consomem esse ozônio, né? Esse ozônio que está circulante, quando você tem a combustão, isso é consumido. Por isso que o ozônio aumenta em parques, aumenta em lugares que não tem carro. Então, agora na Europa, lugares que não tinham carro, esse NO2 que estava circulante aumentou o ozônio. Então, é bem interessante isso, como é que as coisas vão acontecer, podem ter surpresas. Outra coisa muito importante também, que já está acontecendo, né, que já tem vários estudos mostrando isso, são com as alergias, né, e asma, o desenvolvimento de asma. Uma coisa que pega muito no hemisfério norte, então, é o pólen, né, coisa que aqui no Brasil a gente tem menos, a gente não tem as estações tão delimitadas. Quanto mais vai para o norte, então isso fica menos, né? Quando chega mais perto do trópico, então aí as estações são bem menos delimitadas, mas isso na Europa já está acontecendo isso. Então, o que acontece? Com um verão mais quente, uma primavera mais precoce, as plantas tendem a começar a florir de novo mais rápido, né? Então, são primaveras mais longas, elas mais precoces. Os dias são mais longos, então elas ficam mais tempo, né, soltando aquele pólen. As plantas aumentam a quantidade de pólen e parece até que, para nosso azar, esse pólen é mais alergênico. Quando compara o polo urbano com o polo rural, ele tem mais capacidades, por exemplo, de induzir reações inflamatórias. Para nosso azar ainda, o pólen interage com o ozônio, né? Então, a combinação dos dois na atmosfera cria um ambiente muito alergênico, né? Então, assim, já está se mostrando há alguns anos nos estudos das pessoas que estudam pólen, então isso é um problema grave na Europa, né? Muita gente com rinite nessa época do ano. Então, o que acontece? Alguns hospitais, eles têm a contagem de pólen. Então, eles têm no teto um aparelho que capta esse pólen do ar, então eles conseguem dizer, até antes das plantas florirem, se já está tendo aumento de pólen, e as pessoas que são alérgicas podem até já se medicar. Então, esses estudos estão mostrando isso que eu já falei e que já tem mais incidência de doença alérgica na Europa, né? E isso provavelmente vai tender a piorar. E, além disso, o que vai acontecer? As plantas vão mudar. Então, as plantas, em algum lugar, por exemplo, um lugar mais ao norte da Europa que não tinha essa planta, a planta está mais quente, ela vai chegar lá, né? Então, você vai ter uma mudança, então, as coisas que a gente não pode prever. O que vai acontecer com as plantas, que tipo de plantas vão estar em determinados locais e o que vai acontecer com isso. Tem um grau de surpresa aí que a gente ainda não consegue prever. Bom,
Infecções respiratórias, eu nem preciso falar, né? Estamos vivendo uma pandemia de uma doença respiratória principalmente, e que ela tem tudo a ver com esse desequilíbrio ambiental, né? Ela é um exemplo do que o desequilíbrio ambiental pode causar, né? Invasão às áreas silvestres, uma urbanização totalmente inadequada que leva as pessoas, né, ficarem crowding. Então, são coisas que estão no cerne das mudanças climáticas, né, que está tudo junto e a gente já está experienciando a primeira, né? Outras virão, né? Então, até, por exemplo, o desmatamento da Amazônia é uma grande ameaça para a gente, de vírus que estão lá na floresta passarem a circular. Então, a gente tem essa ameaça assim, iminente aqui, eu acho, de novos vírus aparecerem a qualquer hora, né? E essa coisa do clima mais quente, mais precipitações acumuladas, já está acontecendo, né? Maior transmissibilidade de vetores, tipo dengue e malária, né? Então, tem estudos mostrando que quanto mais quente, quanto mais chove, obviamente essas doenças se proliferam mais rápido, né? Então, a gente já vivencia isso, né? Já não é o futuro isso. O que vai acontecer também, né? Então, a gente sabe que a pior coisa para a gente ficar resfriado, a gente sabe isso até meio intuitivamente, é variação brusca de temperatura. Tanto para pessoas que são saudáveis, quanto para pessoas que têm doença respiratória prévia, né? Que são mais vulneráveis. Então, essas variações bruscas de temperatura eles acreditam que se você cause uma queda de imunidade local nas mucosas respiratórias e você fique mais suscetível a ter infecções. Isso é uma coisa que a gente espera no futuro, né? Você ter quedas bruscas de temperatura, variações bruscas, extremos de temperatura, que também não são bons, né? Não são bons para nem de um lado nem do outro, para doenças respiratórias. E então, provavelmente, você tem mais chance de desenvolver doenças respiratórias. E como outros lugares vão ficar mais quentes, outros lugares que não tinham esses vetores possivelmente vão passar a ter, né? Então, a gente também não sabe isso direito. Mas, por exemplo, endemias que nos Estados Unidos já está vivendo isso, né? As doenças que estão subindo, estão saindo ao norte por conta do aquecimento. Que mais que pode acontecer? A gente pode ter as ondas de calor, né? Vão ficar cada vez mais frequentes. Então, coisas que a gente já sabe de ver os verões europeus, por exemplo, as canículas, né, na França, que são aqueles dias de temperaturas muito altas, que levam ao excesso de mortalidade, né, principalmente em idosos, vão passar a acontecer de uma maneira mais frequente, né? A gente vai passar a ter cada vez mais dias com temperaturas altas. Como a gente vai lidar com isso, a gente não sabe, né? Já tem gente também estudando isso. Então, se a gente passa a ter nas cidades dias muito quentes, mais quentes, quanto que a gente aguenta na temperatura, né? Qual é o máximo que uma pessoa, a nossa homeostase, né, consegue regular a nossa temperatura corporal, né? Como é que você vai fazer para andar com uma criança na rua? Como é que essa criança vai lidar com isso? Tem que levar uma criança para a escola, vai andar na rua, como é que vai fazer? Como é que você vai fazer com pessoas que precisam estar na rua trabalhando, né? Que precisam trabalhar horas ao ar livre, um varredor de rua, uma pessoa que faz um serviço, um carteiro que anda pela rua, como é que vão ser essas pessoas, né? Já existem, a pessoa que está no campo, então já existem doenças crônicas do calor, principalmente nos rins, né? Existe uma doença crônica ligada ao excesso de calor que afeta principalmente os rins, isso já tem descrito, principalmente em agricultores, uma doença grave. Então, será que a gente vai ter que começar a pensar nisso, né? Como é que a gente vai ter que se hidratar, né? O que acontece? Então, todas essas coisas a gente vai ter que começar a pensar. E esses picos, né? Esses heat waves, né? Essas ondas de calor que vão ser mais frequentes, elas levam, por exemplo, a um aumento na mortalidade nesses grupos vulneráveis muito grandes, né? Quem vai sentir muito mais isso, talvez em Fortaleza talvez se sinta menos, mas na Europa, aqui, né, esses aí já é muito sentido, porque eles não têm habitação programada, não tem nada para tentar, né, lidar com isso de uma maneira melhor. Então, na canícula de 2003, o ano passado nós tivemos uma na França também, que acho que causa um excesso de 70 mil mortes.
Mas aqui são as estimativas de 2003, que tem nessa fotografia, nessa tabela, mostrando o excesso de mortalidade nos países do sul da Europa atribuídos à onda do calor. Então, isso a gente vai ter que conseguir lidar com isso, né? Lembrando que não é só o calor, mas o extremo de temperatura. Então, para pacientes pulmonares crônicos, né, para criança, né, você ter ou temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas, isso não é muito bom. Já tem estudos modelando isso, né? Os epidemiologistas estão estudando muito isso, tentando entender o que vai acontecer em termos de mortalidade, né, com as temperaturas mais altas. E assim, as modelagens no mundo inteiro mostram um aumento de mortalidade quando você passa de uma temperatura maior, que depende do lugar onde você está, né? Então, países que já como o nosso, possivelmente lidam melhor com isso, outros países vão lidar pior. Aqui a gente tem uma dificuldade de lidar com temperaturas mais baixas, né, que já tem excesso de mortalidade, mas é um problema que, de novo, a gente como sociedade tem que se preparar para entender isso e que cuidados a gente vai ter que ter, né, de viver, sei lá, vocês mais do que eu, de viver num lugar com altas temperaturas. Bom, as queimadas são outro problema muito grande, né, em relação à saúde respiratória. Então, a gente está prevendo a desertificação de grande, né, dessa parte equatorial, essa parte mais do nosso norte do Brasil. Pode, né, a gente já está dando uma mão boa para isso virar um deserto, né, o nosso atual governo já está ajudando bastante. E essas áreas vão tender a desertificar mais, né, com mais temperatura, menos chuva, né, chuvas irregulares, a gente vai ter um processo de desertificação importante no nosso país. O norte do Brasil, o norte da África são os lugares que vão sofrer muito, né? Tem a agricultura intensiva que está lá, a pastagem, a nossa política, a nossa necropolítica ambiental, tudo isso estão realmente acelerando esse processo, mas a ideia é que isso vai virar um grande deserto, se aumentarem mais as temperaturas, né, com consequências funestas para o sul e por causa da água. Mas o que vai acontecer as queimadas vão ser mais frequentes, né? A gente já tem aqui um grande número de queimadas antropogênicas, mas as queimadas nas áreas desertificadas vão ocorrer cada vez mais, né? As florestas não vai dar conta de segurar essas queimadas, e isso a gente já sabe que é muito grave para a saúde respiratória. A gente já tem o impacto disso, já tem estudos que estudam o impacto das queimadas na floresta amazônica, já tem vários impactos. Quando a gente tinha queimada de cana aqui em São Paulo, também a gente sabe que isso é muito ruim para a doença respiratória. A gente tem aumento, as crianças fazem mais pneumonia, você tem todo tipo de piora. Então, quem é asmático, né, quem tem bronquite crônica, a doença piora. As pessoas, quem não é alérgico, passa a ser alérgico. Isso culmina num aumento de internações por doença respiratória e, finalmente, um aumento da mortalidade por doenças respiratórias nessas regiões. O que mais? Nós vamos falar um pouco de enchentes e tempestades agora, né? O que vai acontecer, né? Então, a gente já está vendo também em alguns lugares do mundo, né, um aumento grande de enchentes, tempestades, grandes ventos, né, essas coisas que a gente está vendo mais frequente mesmo no mundo. E tem algumas coisas que podem acontecer. Uma delas, para quem é asmático, existe um fenômeno muito interessante que é a asma das tempestades, né? Que aconteceu, a última vez que eu soube disso, aconteceu em Melbourne, em 2017. Então, quer dizer, não faz muito tempo. De vez em quando tem uns surtos desse no mundo. O que é exatamente a asma das tempestades? A asma das tempestades é quando você, de repente, você tem uma grande tempestade e o ar fica muito úmido, né? Então, exatamente foi isso que aconteceu. Essa figura mostra mais ou menos o que aconteceu em Melbourne, em 2017, onde morreram 8 pessoas. Aquela umidade, aquele vento, levanta, por exemplo, ao redor da cidade, eles têm plantação de trigo ou grama, esse pólen, ele se encharca de umidade e
e é carregado por essas nuvens, e quando ele cai na chuva, então aquela chuva ela é cheia de particulado de pólen, né? E aí as pessoas têm, quem não é asmático tem crise, né? Porque é tanta quantidade de pólen que é liberado de uma vez numa chuva, numa tempestade forte, que faz com que quem é asmático tenha crise, quem não é tem também, faça uma crise, vamos dizer, uma crise alérgica respiratória aguda, e tem muita gente que morre nisso. Quem já é um asmático mais, vamos dizer, menos controlado, tem risco de morrer. A última vez que aconteceu isso na Austrália, morreram 6 ou 7 pessoas e mais de 20 mil pessoas procuraram o serviço médico. Foi uma noite de terror, que de repente os hospitais lotaram de pessoas com crise por conta desse fenômeno, que felizmente ele é raro ainda, mas a gente não sabe, com as mudanças climáticas, o quanto mais desses fenômenos a gente vai passar a ter, né? Além disso, a gente tem, nessa situação de pós-enchentes, pós-tempestades, pós-inundações, a gente tem um grande aumento de fungos no local. Então, quando você passa, né, sua casa foi inundada, e depois você volta a habitar aquele ambiente, tem uma grande quantidade de fungos no local, que isso é um grande causador de doença respiratória crônica, alérgica, né? Então, mesmo agora, quem mora em lugar úmido, com aquela parede assim meio esverdeada, precisa tomar muito cuidado, porque isso você está inalando grande quantidade de fungos, e isso pode ter consequências crônicas para sua respiração. Você vai aparecer com doença pulmonar, sei lá, 5, 10 anos depois, com doenças graves. Então, as situações pós-enchentes causam muito isso. Então, um exemplo que eles citam muito é o exemplo do Katrina, né? O Katrina, depois do Katrina, que foi aquela enchente que teve no New Orleans, aumentou muito, as casas todas foram inundadas, né? E esse aumentou muito a quantidade de pessoas com infecções respiratórias causadas por fungos depois desse evento, né? E então de novo, né, tem muita coisa interconectada, muita coisa que a gente não tem noção, muita coisa que ainda vai acontecer, quem diria que hoje a gente estaria numa pandemia, né? Então a gente não sabe muito bem. Por isso que a gente tem que ter estar preparado, né? Os médicos têm que estar preparados para entender o que vai acontecer, tem que ter serviços de saúde. A gente está vendo agora a falta que faz um serviço de saúde preparado, né? O risco do colapso iminente em várias cidades. Então, o futuro faz a gente ter que pensar nisso de uma maneira mais sistemática, e a gente espera que o pós-Covid tenha sido um alerta, né? Tenha sido um alerta para a gente pensar de outra maneira, os nossos gestores, os médicos, todo mundo envolvido com a saúde, né? Então, aqui a gente tem um gráfico onde mostra que tudo isso é meio interconectado, né? Você tem como a gente constrói os nossos ambientes indoor, né, para eles não terem poluição. Será que vai estar muito, vai ter, sei lá, tem exemplos que eles dão assim, nossa, vai estar muito quente, a gente vai ter que ficar dentro de casa o tempo todo, ou nos lugares mais, na África, por exemplo, quando tiver tempestades, quando tiver, sei lá, muito frio, os extremos de temperatura, as pessoas vão ter que ficar dentro de casa, queimando lenha, então isso vai piorar o ambiente interno, né? O deserto, o pó dos desertos africanos afetando a saúde respiratória, os alérgenos, né? Como é que essas plantas vão se distribuir? A gente não sabe o que vai acontecer, para onde que essas plantas vão aparecer outras plantas. Outra coisa que eles falam muito importante que não tem necessariamente a ver com doença respiratória, mas que a relação carbono e nitrogênio das plantas vai mudar. Então, as plantas vão ter menos nitrogênio em relação a carbono e vão ser, portanto, menos nutritivas e, portanto, já estão esperando graus de desnutrição infantil, né, causando pelas mudanças climáticas, né?
tem a nossa contribuição antropogênica, que é a principal, né? E como tudo isso vai mudar, vai causar alterações na nossa saúde, né? Bom, eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês. E a mensagem mais clara que a gente tem é que nós temos que urgentemente reduzir nossas emissões. Não tem muito tempo para pensar nisso, né? A gente tem que fazer isso agora. Tem que ter daí o movimento de vocês é muito lindo mesmo, muito bacana, de tentar educar as pessoas e fazer as pessoas enxergarem essa emergência, né? E entender que nós estamos numa emergência mesmo, que acho que temos 10 anos aí de espaço para conseguir mudar alguma coisa, para conseguir vocês aí terem um futuro um pouquinho melhor. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Agradeço de novo, estou aberta para discussões, que eu acho que é o mais importante agora. Então, quem não entendeu qualquer coisa, quem tiver pergunta, pode fazer aqui. Obrigada, professora, pela palestra. A gente vai abrir agora a sessão de perguntas, né? A gente já tem uma pergunta aqui do Humberto. O que é preciso fazer mais para pressionar as indústrias de automotivo a fabricar veículos de energia limpa, como já acontece em países da Alemanha, França, Suíça? Criar uma comissão interna no Brasil para garantir esse incentivo seria uma solução. Essa é a pergunta do Humberto. Então, como é que a gente faz força, né? Então, acho que são esforços conjuntos que a gente tem que fazer, né? Primeiro é a conscientização da sociedade civil, o mais importante, porque quem vai pressionar o poder público, na verdade, somos nós, né? A nossa organização vai conseguir ter força para pressionar, e a gente tem que ir pressionando as instâncias, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, eu sei que, por exemplo, as universidades não estão mais aceitando convênios com a indústria do combustível, enquanto que aqui no Brasil isso é uma prática ainda, né? A gente tem aqui na Universidade de São Paulo, faz convênio com a Petrobras, faz convênio com a Shell, que injetam muito dinheiro na universidade. Nas universidades inglesas, estão falando, não, a gente não vai mais aceitar dinheiro de indústria fóssil, né? Então esse seria um jeito de, sei lá, como é que a gente se posiciona como instituições em relação a isso? Fui num congresso um ano atrás, onde eles falaram também, olha, a gente não aceita mais patrocínio de indústria fóssil, né? Então, essas pequenas coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, tem as mudanças individuais? Tem. Eu vou andar menos de carro, eu vou ter uma vida mais ativa, eu vou consumir coisas que emitam menos gases de efeito estufa, vou tratar melhor meus resíduos, né? Que a gente sabe que o resíduo na cidade de São Paulo, por exemplo, nas cidades, os grandes lixões são grandes emissores de metano, né? Que são grandes contribuidores para gases de efeito estufa. Vamos tratar dos nossos resíduos, então você pode fazer tudo isso individualmente, e a partir da sua consciência individual, tem que partir para a organização da sociedade civil fazer isso, né? Vejam que o pessoal lá na Inglaterra conseguiu, né? O pessoal da Coalition lá, né? São coisas que aqui no Brasil a gente ainda é muito fragmentado para conseguir fazer. Na Inglaterra foi declarado pelo parlamento emergência climática. Aqui nós estamos anos-luz, né? Nós estamos num momento político muito ruim para tudo isso, inclusive atuando ao contrário, né? Os nossos governantes promovendo ações que só, né, pioram as emissões de gás de efeito estufa. Nós estamos num momento muito sombrio. É isso. Alguma dúvida? Alguma outra dúvida? Estou vendo que surgiu uma dúvida do carbono e nitrogênio.
Pera lá, como é que eu faço? Eu estou vendo algumas perguntas, como é que eu faço para responder? Gente, alguém quer me orientar? Oi, professora, desculpa, é porque o meu áudio estava travado e eu não estava Ah, tá, conseguindo não tem. falar. Não, estou vendo que tem um monte de perguntas, eu não sei como é que eu Não, respondo. eu vou ler para a senhora as perguntas, só porque eu acho que o Daniel, que está comandando a sala, ele travou o Não meu tem áudio, eu não problema, conseguia destravar. não tem É, problema. é a próxima pergunta. Eu vou ficar lendo para a senhora as perguntas, Tá, para lê ficar uma por melhor. vez, tá? Tá bem. Você poderia aprofundar essa parte da alteração de carbono e nitrogênio nas plantas? Então, eu não entendo, eu não sou agrônoma, não entendo. Onde eu li isso, que é o relatório do IPCC sobre terra, né? Eu recomendo todo mundo a ler, né? Ele foi lançado, acho que eles publicaram isso, acho que no fim do ano passado, no meio do ano passado, só sobre o papel da terra nas mudanças climáticas, do uso da terra, né? Do uso da terra nas mudanças climáticas, prevendo que a terra, neste momento, do jeito que ela é usada, ela é uma grande emissora de gás de efeito estufa, mas que se for usada de uma maneira adequada, ela pode ser sim uma captadora de CO2, né? E lá eles falam isso, eles falam que como vai ter mais carbono disponível, mais, né, CO2 disponível, provavelmente vai ter uma alteração na relação carbono e nitrogênio das plantas e que as plantas podem vir a ser menos nutritivas. Mas eu não sei te explicar, não. Não sei, não sou agrônoma para entender nada disso. E se isso já está acontecendo, eu também não sei. Pronto, essa era a próxima pergunta. O Mozart perguntou se essa alteração no carbono e nitrogênio já é observada. Não sei te dizer, não sei te dizer. Te aconselho a ler esse relatório. Eles têm uma versão curta que é para gestores, para a população em geral, que é muito interessante, assim, é muito interessante de ler o papel da terra e como a terra pode ser até uma salvadora, né? Como a gente mudar o uso da terra, é muito interessante. Certo. A próxima pergunta é possível atribuir a intensificação da nuvem de poeira Godzilla agora em 2020 às mudanças climáticas, haja vista tratar-se de um fenômeno natural recorrente? Então, o que a gente não dá, o que assim na minha concepção, não sou climatologista nada, né? Então, assim, o que eu entendo que esses fenômenos são naturais, eles ocorrem, mas eles estão ocorrendo numa frequência muito maior do que a gente estava acostumado a ver, né? E que isso provavelmente sim tem a ver com as mudanças climáticas, esses fenômenos estarem se intensificando na sua frequência, né? Tanto enchentes quanto secas, você vê que coisas que a gente não via tão frequente hoje, né? Hoje é bastante frequente. Então, eu acredito que assim ele não aconteceu por causa das mudanças climáticas, mas provavelmente a intensidade e a frequência com que isso acontece vão ser maiores. Certo. A próxima pergunta foi da Leila. Pergunto com o que já ocorre. Após carnaval, existe surto de conjuntivite forte toda vez em Salvador. Cancelam as aulas, etc. E também tem alto índice de dengue, zika, chikungunya e viroses de vários tipos. É uma calamidade de saúde pública colocada como problema das populações que não têm higiene. Como você vê esse problema procurando ofuscar a relação ambiental? Então, você está dizendo que depois do carnaval tem surto de dengue, é isso? É isso que ela perguntou? O que eu entendi da pergunta é que existem esses surtos de dengue, chikungunya, zika, conjuntivite, e que é colocado isso como que é causado pelas populações que não têm saneamento básico e tudo mais. Ela está perguntando como a senhora vê esse problema, já que tentam ofuscar a relação ambiental que existe, né, dessas arboviroses. Não, qual o papel do ambiente nisso, né? Então, de novo, vem as injustiças sociais, né, que vão levar a você exacerbar coisas, né? Então, eu imagino que, em relação à conjuntivite especificamente, eu acho que é aglomeração de gente, né? É uma doença transmissível, uma doença viral, e você ter bastante gente aglomerada vai ter mais conjuntivite. Eu imagino que seja isso.
não consigo imaginar que seja por conta de alguma poluição, nada. Eu acho que é por aglomeração mesmo. As pessoas vão passando mais uma para as outras. Em relação aos surtos de dengue, chikungunya, são as histórias que nós não temos saneamento básico no nosso país, nós temos uma política de resíduo totalmente inadequada, né? Que culminam, então, de novo, em situações que você tem mais aglomeração de gente, mais lixo jogado na rua, etc., você culmina com maior frequência dessas doenças, né? Certo. Não tem mais nenhuma pergunta no bate-papo, mas, pessoal, se vocês quiserem continuar fazendo mais perguntas, a gente vai estar com a professora Thais até às 3 horas, então ainda temos 18 minutos de perguntas. Então, podem aproveitar a oportunidade para perguntarem mais. Tem uma nova pergunta. Luiz Campilli. As discussões sobre impactos das mudanças climáticas geralmente não abordam os impactos na saúde. Por que isso ocorre? Existe muita dificuldade para relacionar as mudanças climáticas e as doenças? Então, essa é uma discussão é uma pergunta super interessante que você fez, né? Por que as discussões da mudança climática não estão, a saúde não está junto? É isso, né? É isso que ele perguntou? Isso, exatamente. Por que não está junto? É porque, veja, tem muitas coisas, né, que a medicina sozinha... Então, assim, nessas discussões, muitas vezes se esquece de pôr a saúde, né? Então, você ter a saúde como norteadora de todas essas mudanças é muito importante. Então, muitas vezes a saúde é esquecida nessa discussão, por um lado, e a própria saúde não percebe, né? Assim, a gente como médico ou como profissional da saúde, essa formação é muito incipiente ainda, né? Então, fazer um médico entender que... Difícil ele entender que a gente estuda a dengue, mas, assim, estudar por que o saneamento, né? Então, são coisas que às vezes saem da medicina, né? Resolver o problema do saneamento é uma coisa que às vezes sai da medicina, porque, né, a gente não aprende a fazer isso como médico. Resolver o problema do resíduo, sei lá, nas grandes cidades, para ser foco de dengue, é uma coisa que às vezes sai da medicina. A gente não está preparado para lidar com isso, não faz parte do nosso capital de conhecimento, esse tipo de coisa. Então, cabe, os médicos, a saúde como um todo, eles têm que entender o papel deles, né? Que a gente tem que estar num mundo um pouco maior e pensar um pouco fora da caixinha, né? E usar, né, vamos dizer, a nossa atuação na saúde para também pressionar para que essas coisas aconteçam, né? O médico é um ser na sociedade que, em geral, ele é bem respeitado, né? Ele fala, em geral, é ouvido, tal. Então, assim, muitos médicos fazem essa advocacia mesmo, né? Que o médico tem um papel importante de ser um transmissor, né? De transmitir para a sociedade que muitas coisas fogem da alçada médica, mas estão numa alçada mais social e que a gente tem que poder ser um transmissor disso, nós vamos cobrar das autoridades isso, né? Uma coisa que os gestores não entendem é o preço, né? Então, custa muito mais barato, né? Você ter um sistema de resíduos do que aquele monte de gente doente por dengue ou por chikungunya. Eu vejo o que a Zika causou, né, no nosso país, né? Vejo o estrago de décadas, né, de gerações que a Zika causou aqui com a gente por uma falta de política de saneamento, né? Certo. Próxima pergunta. Como podemos dar mais força para a relação saúde e mudanças climáticas, visto que as pessoas se preocupam mais quando as afeta diretamente? Isso, é uma ótima estratégia. Então, assim, o momento que você falar para a pessoa, né? Até o professor Saldiva sempre fala isso, né? Não sei se vocês conhecem o professor Saldiva. Então, ele fala assim, olha, se você disser que tem que parar de usar carro porque o urso polar vai, né? As pessoas não vão parar de usar o carro, mas se você disser que se você usar menos seu carro, você não vai ter menos chance de morrer de infarto, talvez isso tenha um apelo um pouco mais, né? As pessoas têm esse lado mais egoísta, que pretendem a ver só isso.
Então, eu acho que é educação, né? A gente mostrar esses dados que eu estou mostrando para vocês e mostrar para todo mundo, e todo mundo perceber o impacto que isso tem na saúde, né? É muito importante. Então, talvez essa coisa da educação, por isso é a educação ambiental, né? A educação ambiental que a gente precisa levar para tudo quanto é canto do país e inserir a saúde dentro dela mesma. Isso. A próxima pergunta. A respeito de saúde e ambiente, quais os avanços na literatura epidemiológica a respeito da contaminação humana por agrotóxicos? Olha, os avanços na literatura científica são muitos, né? Existem muitos estudos. É um assunto assim bem, então assim, o que a gente sabe, né? Também não sou especialista nisso, mas já tive alguns trabalhos. Então, os agrotóxicos fazem mal para o ar, para a água, para o solo, isso a gente não tem dúvida, né? Tem contaminação, isso não tem dúvida. Em relação à saúde humana, o que a gente sabe com certeza? Que quem trabalha com agrotóxico fica doente, né? Então, isso daí não tem dúvida. Então, tem muitos estudos mostrando isso, né? Mostrando que a exposição aos trabalhadores do campo, aos agrotóxicos, tem diversos efeitos adversos. Saúde respiratória, saúde gestacional, desenvolvimento de câncer, desenvolvimento de malformações. Então, assim, isso daí não tem dúvida, a literatura está cheia de artigos mostrando isso. O que ainda é mais difícil de mostrar, né? Mas existem alguns estudos, existem estudos animais, né? Então, se eu alimentar aquele camundongo com agrotóxico X, vai conter. Então, isso tem muito estudo com desenvolvimento neuropsicomotor, com desenvolvimento, está cheio de evidência na literatura. Os estudos epidemiológicos ou estudos em humanos são mais difíceis de a gente mostrar ainda, mas já tem algumas evidências ligando o consumo de agrotóxico com distúrbio psiquiátrico em criança. Tem uma série de estudos porque veja, a gente está imerso num mar de substâncias potencialmente tóxicas, né? Desde a água que a gente bebe, o ar que respira, a comida que a gente come. Então, os agrotóxicos, quando você faz em grandes populações, é muito difícil de falar assim, foi aquele tomate com aquele agrotóxico que eu tomei que deu câncer. Isso é impossível de se mostrar, né? Mas existem estudos mostrando, por exemplo, que se você pegam dois grupos de populações, pega uma população que come com agrotóxico, outra sem, a urina da pessoa daquela família que come agrotóxico é cheia de pesticida, enquanto que não come não é. Isso está cheio de estudo mostrando isso, né? O impacto disso a longo prazo na população não diretamente exposta ainda é mais difícil de mostrar. Mas a gente já sabe que o trabalhador rural ele é muito exposto. Então, assim, a gente, ao consumir comida com agrotóxico, você está fomentando isso, né? Você está fomentando a má saúde de um trabalhador. Além de tudo, você está fomentando uma agricultura intensiva, que destrói o campo, que polui a água, que, né, tanto com uma série de todas as coisas que vêm junto disso, né, com esse tipo de agricultura que a gente sabe hoje que tem no país hoje nosso, tem um grande papel na emissão de gás de efeito estufa, né, do jeito que a agropecuária, né. Mais uma pergunta. A Leila comentou: estou chocada sobre a relação ozônio-parques nas cidades. Veiculado... Aí ela perguntou: veiculado na mídia? Pessoas nos centros urbanos estão sendo alertadas em relação a isso? Existe Sim. estatística pública sobre o assunto? Se foi pesquisado, os cidadãos e usuários são informados e a mídia? Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo, durante o inverno, né? Durante o inverno, até a pessoa fala, nossa, o Ibirapuera, que é o grande parque da cidade, é poluído, tal. É por conta do ozônio. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nos dias de muito calor, o que acontece? Aquele inverninho meio quente, seco, né? Que você tem uma poluição mais alta. E o pessoal fala, não vai fazer exercício no parque, não corre
depois das 10 horas, é por conta do ozônio, né? Isso aqui é bem veiculado, as pessoas, assim, não sei se todo mundo sabe, mas quando tem esses picos de poluição, é por conta do ozônio. Então, não é culpa do parque, né? É culpa dos carros, né? Que tem um monte de NOx circulando por aí, isso quando encontra um lugar que ele está lá circulando com luz e forma ozônio. Então, a culpa, na verdade, não é do parque, é dos carros que estão em volta do parque. Certo. Tá? Mais uma pergunta. Então, a conscientização ambiental por parte da população e seu modo de vida em relação ao meio em que vive é o que vai definir a qualidade de vida das pessoas hoje e no futuro, poupando assim vidas e evitando crises diversas que pode ocasionar no sistema de saúde, como que ocorre hoje? Fiquei meio confuso com essa pergunta. Você está me perguntando se é a mudança individual? Eu acho que pelo que eu entendi, tá perguntando se essa Tem aquela conscientização questão. ambiental... Fala, Sara. Pode continuar a tua frase. Desculpa. Pelo que eu entendi, o Daniel está perguntando se é a conscientização ambiental por parte da população e seu modo de vida em relação ao ambiente que vive é o que vai definir a qualidade de vida das pessoas hoje e no futuro. Sim e não, né? Sim, porque é importantíssima essa consciência ambiental, e não porque nós temos, por exemplo, hoje a gente não tem controle. Eu, por exemplo, na minha casa, sei lá, não consumo plástico, faço tudo by the book, assim, faço direitinho, não tenho carro, etc. Mas existem as 10 indústrias mais poluidoras do planeta que estão por aí, né? Que é a Shell, que é não sei o quê, que é a Petrobras. Como é que a gente consegue... né? E eles são os grandes produtores né? São os grandes responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa. Então, o que vai mudar, né? O que tem que mudar primeiro, né? Sou eu que aí assim, eu, depois a Sara, depois o Daniel, o Rui, vamos juntos e a gente vai junto entendendo que não é para ter carro e vamos pressionar, né? A indústria, ela reage muito à pressão do consumidor, né? Então, sem dúvida, eu acho que começa pela mudança individual, mas você partir para uma sociedade organizada que exija seus direitos e né, que não tolere certas coisas é essencial, porque, veja, quem manda hoje no mundo são essas grandes indústrias corporativas do capitalismo, né? Que são as grandes poluidoras, né? Que são as grandes que produzem plástico, que produzem agrotóxicos. No país são 30 grandes empresas que a gente está na mão os governos estão na mão dessas indústrias, a gente está na mão disso. Então, assim, enquanto, né, eu sou muito descrente do capitalismo como modelo, a gente está vendo aqui o que está acontecendo, né? O capitalismo ruiu na nossas frente, né? Na nossa mão, o liberalismo está ruindo aí por conta da pandemia. Então, assim, a mudança é individual, mas só individual eu acho que não ajuda. Isso. Concordo com a senhora. Não é suficiente, não é que não ajuda, não é suficiente. Sim, exatamente. Para finalizar, eu vou ler só alguns comentários que o pessoal fez no chat. Aí, se a senhora quiser comentar sobre. O Augusto falou: a Petrobras patrocina dezenas de projetos e pesquisas no Brasil. Infelizmente, em um país onde a ciência não tem um valor reconhecido, recusar esse patrocínio pode ser fatal para a maioria dos projetos. Então, é complicado, eu sei que é complicado. Quer dizer, agora então nós não vamos mais aceitar dinheiro da Petrobras na universidade? Acho que se a gente tivesse condições, não era para aceitar mesmo, né? Ou então, como é que você... É a mesma coisa para médico, é a mesma coisa de falar assim, eu estou aceitando dinheiro de cigarro, né? Então, como é que a gente faz isso? Não pode, né? A gente, na faculdade de medicina, se alguém souber que um médico está recebendo indústria de cigarro, ele é na hora expulso de qualquer sociedade médica. Mas a gente recebe dinheiro da indústria fóssil, né? E por enquanto, aceita. A gente tem que começar a pensar nisso, né? Como é que a gente vai fazer no futuro? Né? É a mesma coisa, eu posso receber, sei lá, eu acho que várias escolas de agricultura são financiadas pela indústria do agrotóxico. Pode? Não pode, né? Não sei, eu acho que não pode. Né? Então, assim,
né? Assim, a gente sabe que várias dessas escolas de agricultura têm um viés mesmo do agrobusiness, tal. Como é que a gente lida com isso como sociedade, né? Como é que a gente faz isso? É complicado mesmo. Até hoje em dia, assim, eu não sei, pelo menos assim, na universidade que eu estudo, que é a Universidade Federal do Ceará, a gente tem, por exemplo, cursos de engenharia de petróleo, né? Que também é algo que a gente Curso, tem essa crítica, né? não, aqui em São Paulo, a USP abriu um curso do petróleo, né? Faz uns 2 ou 3 anos, abriu na época do pré-sal, abriu o curso do petróleo. Quer dizer, a gente está ensinando, né? É muito complicado, mas a gente está ensinando futuros engenheiros a ter, a extrair petróleo. Então, sei lá, nós estamos na contramão do mundo, né? Que o mundo está na Europa, 2050 é a história de acabou o combustível fóssil. Então, é complicado, né? Professora, as perguntas já se encerraram, estamos está chegando num tempo, né, de 3 horas. Deu Então, eu certo, gostaria... né? Deu sim, deu tudo certo. Então, eu gostaria de agradecer muito pela participação da senhora no Emergente. Foi muito rico escutar sobre esse tema, essa temática, que muitas vezes a gente participa de muitos espaços assim, que a gente não traz essa perspectiva da saúde mais assim, evidente, né? A gente fala mais por cima sobre ondas de calor, sobre poluição, mas foi muito rico e foi muito importante para todos nós a gente entender, né, como esses gases estão mais direcionados à nossa saúde respiratória. Então, agradeço de coração pela participação da senhora, foi muito bom ter a senhora aqui com a gente e obrigada também por responder as perguntas e tudo mais, foi incrível. E é isso, se a senhora quiser falar alguma coisa para finalizar o espaço. Eu que agradeço o convite, a iniciativa de vocês é bárbara, continuem lutando, né? Acho que é a geração de vocês aí que vai salvar a humanidade, porque a nossa já fez estrago, e eu acho que a gente, né, tem que lutar forte aí, porque senão não vai rolar. E parabéns pela iniciativa, continuem sempre precisando de qualquer informação, estou à disposição, tá? É só me escrever que a gente está à disposição para conversar mais, se tiver alguma informação que ficou faltando, tá bom? Bom evento para vocês, curso, tá? Obrigada de convidar. Tá bom, Obrigada. muito obrigada.